docente, sobretudo de ensino superior e também de pós-graduação, e o processo para aposentadoria. Fazer um pouco rapidamente essa articulação. Eu me baseei muito nos últimos estudos que eu fiz, e principalmente no que foi objeto de estudo do meu pós-doutoramento, que foi as necessidades da população idosa e o sistema de proteção social, um estudo comparativo entre Brasil e Portugal, mas sem deixar de dialogar com os demais países da América Latina. Alguns artigos foram publicados, e o último foi publicado nessa revista Serviço Social e Sociedade, que destinou esse número para o envelhecimento e capitalismo. Muito do que eu vou colocar está muito relacionado com essa síntese nesse artigo. Eu começaria colocando a importância de destacar a longevidade, né, que nós, nessa civilização humana, conquistamos nas últimas décadas, né, nos últimos séculos, sobretudo nos 2 últimos. A gente sabe que toda essa conquista da longevidade, ela traz inclusive algumas referências em relação. Estamos nos tornando mais longevos, e aí vem a questão da aposentadoria em relação a 65, 60 anos, 70 anos como compulsório. Tem algumas discussões em relação a essa questão, mas eu prefiro puxar a discussão em termos de considerar a longevidade como conquista, tanto das descobertas científicas, tecnológicas, como no avanço da sociedade do conhecimento. É um pouco dentro desse eixo que eu quero situar um pouco a nossa contribuição. E aí, nesse sentido, envelhecer na sociedade ocidental e na sociedade brasileira é diferente de envelhecer na sociedade oriental, de cunho mais oriental. Nós sabemos que o Brasil se pautou durante muitos e muitos anos pelo padrão da juventude. A gente não colocava essa questão do envelhecimento como uma agenda pública. Veja que isso só vai acontecer já a partir da Constituição de 88. Então é uma história muito recente de um olhar voltado para essa condição, como uma condição natural da existência. Mas ela ficava relegada a segundo plano, a segundo e a terceiro plano. Então é nesse sentido que trazer uma discussão dessa condição é tentar estabelecer uma nova dimensão nessa agenda pública. E aí a gente envelhecer no Brasil, e na sociedade ocidental, mas eu diria principalmente no Brasil, significa enfrentar desafios. O primeiro deles que eu destacaria é o padrão de convivência social que no Brasil ele se estabeleceu não teve como fundamento os princípios de civilidade. Nós somos de igualdade entre os cidadãos. Nós somos uma sociedade estruturada sobre o jugo da escravidão, do poder e do manto patrimonialista. Então, a convivência social baseada em valores democráticos e éticos e de cidadania constitui uma história recentíssima no Brasil, se a gente coloca isso a partir da redemocratização pós-ditadura militar. Então, nesse sentido, a gente destacaria que pensar nas condições de envelhecimento é encarar de fato o que a gente conseguiu constituir enquanto fundamento legal que possa assegurar de fato direitos a essa condição social. E aí, nesse sentido, é que para os idosos e para as idosas, a construção de uma cultura de civilidade que considere de fato direitos efetivos na condição de cidadão e cidadãs significa o compartilhamento de uma nova agenda que possa de fato valorizar essa condição e estabelecer políticas públicas que possa de fato assegurar e proteger esses direitos conquistados. Então, nesse sentido, eu destacaria também nesse processo a importância de se considerar a questão intergeracional, que tem instigado muito debate, sobretudo nas universidades, que como a nossa, desenvolve experiências na área de
programas de extensão voltados para a condição do envelhecimento. Essa questão não é uma questão muito tranquila, do ponto de vista de que as universidades ainda precisariam desenvolver e acolher investimentos que pudessem, de fato, assegurar essa experiência de educação permanente para a pessoa idosa. E aí, nesse sentido, as atividades que são desenvolvidas, né, nesses espaços têm posto como tema a reflexão e a mobilização e a identificação do lugar social da pessoa idosa enquanto sujeito político de direitos. Nesse aspecto, sobressai o direito ao envelhecimento com dignidade, conforme disposto na legislação social, que objetiva assegurar proteção social básica e especial, sobretudo ao segmento social idoso. Claro que se a gente olha a legislação social, há uma preocupação principalmente com os pontos extremos da condição humana. Política de proteção para a criança e o adolescente, política nacional do direito da pessoa idosa. E mais recentemente a preocupação com o Estatuto da Juventude. Então são condições importantes dentro dessa longevidade do ser humano que precisam ser assegurados dentro da agenda pública do desenvolvimento de políticas na área da proteção social e na área da garantia de direitos. Nós estamos diante, no Brasil, de uma realidade com o progressivo aumento, né, da população idosa. Quando eu estava começando o pós-doutoramento em 2012, final de 2012, a PNAD tinha lançado uma síntese que colocava já uma estatística em torno de 23 milhões, mas nós já atingimos a casa dos 30 milhões de idosos no país. E essa realidade põe desafios para a formatação da agenda pública em termos de formular e implementar políticas, programas e serviços que considerem e possam absorver as necessidades e especificidades desse segmento social e populacional. Essa expressividade numérica representada por esse segmento populacional, tão importante nessa sociedade do conhecimento, porque é um segmento populacional que acumula experiência, acumula sabedoria e acumula possibilidades e potencialidades, é preciso que a gente possa, de fato, assegurar condições para que essa faixa etária possa, de fato, ter qualidade e maior expectativa de vida. Se chegamos aos 70, por que não chegar aos 80, aos 90 e aos 100? Se você olha para o GEAP, eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa no GEAP, que é um plano de saúde que atinge uma boa parte dos docentes, nós temos um percentual significativo de centenários, pessoas com 100 anos. Então significa que a agenda pública precisaria se redimensionar. Se a gente olha as Assembleias Mundiais sobre Envelhecimento, também, se a gente considerar a história do mundo, também são recentes. A Assembleia da ONU é de 82, a segunda é de 2002. E o Brasil esteve como signatário em todas elas. As conferências para a América Latina, a primeira aconteceu em 2003, puxada pela CEPAL. A segunda em 2007, a terceira em 2012. Então são acontecimentos importantes que exigem dos países signatários desses grandes eventos a assinatura de compromissos, para que possa, de fato, concretizar marcos legais que possam serem redimensionados e concretizados em forma de políticas, programas, projetos e serviços. Então, a gente não pode olhar para essa possibilidade conquistada com a longevidade, a gente não pode olhar para essa possibilidade sem deixar de considerar uma categoria que é fundamental para entender o envelhecimento, que é a categoria da heterogeneidade. Envelhecemos de maneira diferente, considerando, sobretudo, os aspectos sociais, econômicos, políticos, sociais, as condições de acesso às políticas públicas,
as condições de acesso ao trabalho e as condições de acesso à saúde. Então, nesse sentido, a velhice vai sendo entendida e interpretada como uma construção social histórica. E é preciso que a gente tenha atenção em relação a esse nível de compreensão. Nesse sentido, a OMS estabelece um paradigma do envelhecimento ativo e a ONU incorpora essa determinação no sentido de que os países possam, de fato, assegurar um envelhecimento digno e sustentável. Essa palavra, que está muito presente no ideário neoliberal, traz, em relação à formatação da agenda pública, a assinatura de compromissos. O Brasil assumiu e assinou o compromisso em relação ao envelhecimento ativo em 2013, também é uma coisa muito recente, no sentido de estabelecer políticas e ações articuladas entre os diferentes ministérios que pudessem, de fato, concretizar a perspectiva do envelhecimento saudável, ativo e com dignidade e garantia de direitos. Nesse sentido, nos diversos níveis da organização social, Estado, nas primeiras décadas desse novo século já estamos vivendo, já estão ultrapassando já bastante a primeira década, o envelhecimento da população é trabalhado em todo o mundo num contexto de inquietações. Considerando a realidade brasileira, nós vamos verificar que as dificuldades que cercam o processo de envelhecimento representam expressões da questão social, num contexto de modernização do Estado e da economia, revelando cisões e fraturas do modelo de desenvolvimento capitalista, o qual, como nós sabemos, aprofunda desigualdades e concentra privilégios. Nesta perspectiva, o envelhecimento populacional tem sido encarado como problema social e não como conquista da civilização humana. Em relação a isso, a compreensão da longevidade como conquista da humanidade requer um redirecionamento das ações do Estado destinada a esse segmento social. Mas também requer um redirecionamento das ações no sentido de atender às necessidades de todas as gerações. Isso requer e exige do Estado e dos governos a redimensão da agenda pública e dos investimentos, de forma a superar ações pontuais e localizadas por políticas públicas de alcance social, com demarcação orçamentária concreta e diretrizes institucionais nos diversos níveis administrativos que compõem a República Federativa. A conformação desta agenda pública estatal para enfrentar velhos e novos desafios postos pela ascensão da expressividade desse contingente populacional idoso supõe a compreensão da concepção de proteção social em outro patamar, ou seja, compreender a proteção social para além da cobertura apenas de riscos sociais e poder absorver ações permanentes de sustentabilidade e emancipação. Alguns autores que se dedicam a essa discussão do envelhecimento, como Pérez Ins, colocam que a garantia de condições para a execução de políticas públicas nessa área tem que considerar como princípio básico a possibilidade de concretização do envelhecimento digno. Exige, nesse sentido, a promoção de ações que possam propiciar qualidade aos anos que foram adicionados à vida. Significa implementar políticas e programas que possam promover uma sociedade inclusiva e coesa para todas as gerações. O Ministério do Planejamento, ao compor as agendas transversais do PPA, nos últimos tempos,
tem mencionado que as políticas voltadas para a promoção e defesa dos direitos das pessoas idosas são transversais às várias áreas que estão colocadas nas diferentes áreas de governo. Os compromissos do governo federal com o atendimento desta parcela da população estão dispersos em diversos programas temáticos do PPA. Em especial, eu localizei, lendo o PPA, o Programa de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, envelhecimento como direito humano, as ações na área da seguridade social, ações na área da mobilidade urbana, ações na área da habitação, ações na área do trabalho, emprego, acessibilidade e da educação, além de outras áreas. Aí, nesse sentido, a gente não pode deixar de reconhecer a condição de cidadania impressa nessas questões. Tem uma colega de Londrina, do programa de pós-graduação em Política Social de Londrina, a Márcia Bruno, que ela tem uma expressão que eu gosto, que ela diz: cidadania não tem idade. E o direito a envelhecer com dignidade é um direito humano básico, que se fundamenta na compreensão da velhice como uma etapa natural da existência humana, o que requer, além de atenção prioritária, necessidade de cuidado e assistência enquanto direitos sociais, já reconhecidos, porque nós já temos uma plataforma legal a partir da Política Nacional do Direito da Pessoa Idosa, que é de 94, é também recente, o Estatuto, que é de 2003, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que é de 99, regulamentada em 2006, o compromisso que eu acabei de falar para o envelhecimento, que é de 2013. O idoso, nesse sentido, a gente sabe que está muito claro no Estatuto que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Agora, entre o reconhecimento do direito e a efetivação desse direito, a gente sabe que existe uma distância bastante longa a ser percorrida. Mas a conquista do fundamento legal já é um avanço, do ponto de vista que nós temos um fundamento a recorrer, a defender e a lutar para que ele seja de fato respeitado. Então eu colocaria mais uma vez, reforçando a importância da compreensão da velhice enquanto categoria social histórica, revestida do caráter da heterogeneidade. Envelhecemos de diferentes maneiras, em diferentes condições, considerando os critérios de gênero, raça e etnia. Vamos ver que a velhice é uma experiência que se processa de forma diferente para homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, etc. A gente sabe e a gente vem de uma condição social bastante implicada nessa miscigenação. Colocando essas questões mais gerais, eu só tenho 10 minutos, que é coisa muito corrida, eu faria uma rápida articulação com o envelhecimento na categoria docente, ensino superior sobretudo, e a relação com o processo de aposentadoria. Como eu falei para vocês, no início da fala, eu entrei na universidade como professor em 84, ainda estou lá, já estou no abono permanência. A minha família, eu sou a única ainda que não me aposentei, porque nós temos uma família de professores. Ficam me perguntando todo dia quando é que vai ser. Eu disse, cada pessoa tem seu tempo. Eu tenho um sobrinho começando a carreira docente na UNB. Ele diz, mas por que a senhora vai se aposentar? A senhora está com todo gás, com todo tempo, por quê? E eu vi uma entrevista essa semana com a professora aposentada da USP, que está em atividade, que ela disse, como continuar depois dos 60 fazendo o que gosta. E ela continuou como pesquisadora e hoje é um blog, uma blogueira. Então, eu continuo ainda lá, mas eu já acho que tem que liberar um pouco espaço para as novas gerações, né? Quando eu fui colocar agora a seleção para mestrado e doutorado, perguntaram, você vai oferecer vagas? Já que você está pensando em aposentar no próximo ano? Vou. Eu posso colaborar até essa pessoa terminar a trajetória. Eu já estou lá. Então, eu queria colocar aí que nos anos 90, a conjuntura brasileira foi permeada por 2 projetos societários. Eu gostaria de rapidamente falar sobre eles. O primeiro, sobre a influência das propostas neoliberais da reestruturação produtiva, globalização,
caminho apontado pelo capitalismo mundial, ao qual o Brasil se associa. Face às sucessivas crises do capital, iniciadas nos anos 70,